Capítulo 6. Eis-me aqui. Terceira razão. Sou um conquistador de almas, porque os obreiros são poucos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. A população do mundo cresce aproximadamente 75 milhões por ano. Apenas 2 milhões estão sendo atingidos pelo Evangelho. Calcula-se que atualmente existe aproximadamente 1,5 bilhão de almas que jamais ouviram o Evangelho. Isso representa mais da metade da população do mundo, incluindo tribos que falam umas 2.000 línguas diferentes. O mundo se lança em uma eternidade perdida a uma velocidade espantosa. No Japão, por exemplo, depois de 400 anos de missão, 96,4 dos 127,3 milhões de pessoas ainda não são cristãos. Quantos quintos de 95 mil comunidades rurais no Japão não possuem testemunhos protestantes? Mesmo assim, existe um interesse quase desesperado pelo Evangelho, onde quer que a rara oportunidade exista para ouvi-lo, especialmente entre a juventude japonesa. Os que trabalham em evangelização por meio da literatura recebem a metade de todas as respostas do grupo de idade entre 15 e 25, mostrando que o Japão jovem está maduro para a ceifa, mas quase não há ceifeiros. Um missionário itinerante entre grandes igrejas americanas lançou durante 7 anos um apelo especial querendo levantar 25 voluntários para irem como missionários ao sudeste da Ásia. Na ocasião, não houve um que respondesse. Os obreiros, não pouco, é por isso que eu sou um ganhador de almas. Pense nisso. A França tem mais de 53 mil cidades e vilas sem o testemunho evangélico protestante. Na Grécia, menos de 1,7% é protestante. No Oriente Médio, existe apenas um cristão para cada 500 pessoas. A cada 4 pessoas, uma vive na China comunista sem o evangelho. Aproximadamente 2 milhões de pessoas se suicidam todo ano. Diariamente, mais de 200 mil pessoas nascem. No entanto, mais de 13 milhões morrem das mais diversas causas. Assim, a população do globo aumenta em mais de 200 mil por dia, e uma parcela muito pequena desse número é alcançada pelo Evangelho. Nascem mais almas do que aumenta o número de convertidos. Um quarto da metade de todas as nações, um terço da superfície da Terra e metade da população mundial estão sob influência comunista. Os muçulmanos enviam a cada ano 4 mil missionários ao sul da Saara, convertendo os africanos à razão de 14 para cada um que é alcançado para Cristo. O tempo já chegou para os cristãos entrarem nessa vasta seara humana com vigor renovado e maior dedicação. Se mais obreiros não se apresentarem para uma vasta colheita de alma, perderemos o mundo e a nossa liberdade de evangelizar. O marxismo influenciou quase metade da população mundial. As portas têm sido fechadas para os missionários. O nacionalismo árabe e a unidade muçulmana fecharam as portas à mensagem cristã. O shintoísmo está rapidamente renovando seu poder outra vez no Japão. O budismo representa uma crescente ameaça na Ásia. Em países onde a reforma obteve êxito, a tradição eclesiástica sempre limita a evangelização mais ousada. O materialismo científico e o ateísmo estão por toda parte, oferecendo oposição ao evangelho. Olhando para os campos, Jesus disse: Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Novamente ele disse: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Tenho visto esses campos e orado por muitos ceifeiros, mas acima de tudo tenho ido pelo mundo para fazer a colheita desde os melhores anos da minha mocidade. É por isso que sou um conquistador de almas, porque os obreiros são poucos. Em 1961, na Índia, em um só distrito havia 77 vilas com cerca de 40 mil pessoas. O censo daquela época mostrou que não existia um cristão naquele local. Não havia pastor, missionário ou evangelista que tivesse pregado o evangelho lá. Essas 40 mil pessoas viveram e morreram em seus pecados, não porque rejeitaram o evangelho, mas porque após 2.000 anos não houve um cristão que tivesse ido até eles para falar sobre a palavra de Deus.
A seara está madura, mas os ceifeiros são poucos. Enquanto 90% de todos os ministros do Evangelho do mundo estão pregando com relativo conforto aos 9% de pessoas de língua inglesa, somente 6% têm lutado como missionários e obreiros em locais para satisfazer a necessidade dos restantes 91% do mundo. Certa ocasião, Billy Graham calculou que se ele pregasse todos os dias durante o resto da sua vida, poderia pregar aproximadamente mais uns 8.000 sermões. Tendo também encarado semelhante problema, e isso não é suficiente, é por isso que tenho tomado todos os passos possíveis para duplicar a minha vida e a de outro conquistador de almas, produzindo e providenciando as ferramentas evangelísticas para a igreja. Uma das técnicas foi gravar a minha voz e a voz de um ungido intérprete nativo, a fim de alcançar centenas de tribos simultaneamente, onde quer que o dialeto fosse falado. Quando um obreiro local, talvez um que ainda não havia sido treinado para pregar bem, ligava o gravador, ele se tornava um eficiente ganhador de almas. Depois que ele fazia isso, por algumas semanas, absorvia automaticamente a mensagem e a maneira de evangelizar, de modo que passava o gravador para outro obreiro inexperiente enquanto ele saía a proclamar as mesmas mensagens. A mesma coisa também acontecia na frente de combate à igreja. Certa vez que um filme sobre milagres é apresentado em milhares de vilarejos nas Filipinas, na Tailândia ou na Espanha, é novamente uma operação multiplicadora na obra de ganhar almas. Isso funciona em nosso país exatamente da mesma maneira. Toda vez que um folheto evangelístico em uma língua nativa, ou inglês, alemão, francês e assim por diante, é passado de mão em mão, a mensagem da vida está sendo anunciada. Você também pode aumentar a sua obra de testemunhar pessoalmente, distribuindo folhetos e enviando mais ferramentas para os campos missionários desta geração e colocando mais instrumentos a serviço da frente local. Os obreiros são poucos e essa é a terceira razão porque eu sou um conquistador de almas.